Pois então, gente, vamos agora para a nossa terceira parte da tarde dessa quinta-feira, né, do nosso segunda edição do Fórum de Tecnologias da Sena. E a gente vai conversar aqui, bater um papo, né, uma roda de conversa, uma mesa redonda, ou não mesa redonda, porque a gente não tem mais mesa na frente da gente, mas uma roda de conversa, um bate-papo com o Daniel, o Eliezer e a Natasha, né, sobre os laboratórios de tecnologias da Sena nas universidades, que são ferramentas extremamente importantes, né, para o aprendizado dessa área e para todas as áreas da Sena mesmo, do próprio teatro, né, e das áreas projetuais. É com vocês, gente, estou passando a bola. Deixa eu abrir aqui, então. Boa tarde a todos, né? Eu só queria começar, apesar de todos aqui presentes serem videntes, eu gostaria de fazer a minha descrição, né, do espaço de onde eu estou, né? Meu nome é Eliezer, eu sou um homem negro, retinto, estou de camisa preta, ao meu fundo tem uma parede verde com um quadro na parede. Aí eu queria dizer que agradecer pelo convite, né, quando o Yuri fez o convite para a gente estar aqui para falar sobre laboratórios, né, lógico que são vários laboratórios universitários, cada um tem sua especificidade, sua realidade, né, e a proposta da gente convidar outras pessoas ou outros laboratórios para falar, né. E aí eu conversei com o Ducato, vamos chamar a Natasha ou alguma outra pessoa que fosse, pelo menos assim, de um outro centro diferente desse nosso, da região sudeste, né. E aí... Que fala dentro de um barco, né, Eliezer? Eu achei isso ótimo, eu queria que ela falasse de dentro de um barco, para mostrar outra realidade, meu Deus do céu. E aí, graças a Deus, assim, a Natasha está no corre dela aí, dando aula nos espetáculos aí, mas ela topou, graças a Deus ela está aqui com a gente, né? A gente vai falar um pouquinho, depois aí ela entra falando um pouco sobre do laboratório dela lá na Universidade lá do Pará. Olha lá a imagem do barco. Vai lá, cara. Somente o ensino remoto e os encontros remotos trazem essas oportunidades para a gente, né? Obrigado, Yuri, obrigado, Geraldo, obrigado, Cris. Já saúdo aí todos os professores, professoras, os pesquisadores que estão aqui. Também vou fazer uma audiodescrição. Eu sou Daniel Ducato, eu sou um homem branco, tenho barba, tenho um cabelo anelado, ao meu fundo eu tenho uma pintura do Berzé, uma caveira laranja, alguns instrumentos que eu posso utilizar caso eu tenha algum acidente na minha casa ou alguma situação de risco, que é alguns talheres de cozinhas pendurados pela parede. Eu penduro coisas nas paredes. Adoro Berzé, adoro Berzé. Berzé é maravilhoso. Natasha, que maravilhoso ter você aqui com a gente, obrigado. E é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve dentro da Universidade Pública Brasileira. A gente está falando aqui o dia inteiro, a gente ouviu todos os mestres que falaram aqui, os doutores que falaram, né, falaram sobre essa questão da gente ser artista e participar de projetos pedagógicos dentro da universidade. Então, ter a oportunidade de participar agora desse fórum e colocar as nossas questões é muito grande. Então, obrigado por estar aqui. Lili, vamos começar essa apresentação? Só ver se a Natasha quer se apresentar agora ou você quer falar depois. Acho melhor. Tá dando para escutar? Eu estou aqui no fundo do barco. Agora tá. Dá para ouvir? Dá para ouvir, sim. Estou no meio da Bahia. Tá. Estou no meio da Bahia, Guajará. Assim, vou fazer uma audiodescrição também, tá? Eu sou uma mulher preta, de pele clara, origem amazônica, né, paraense, uso óculos, tenho o cabelo ondulado, são cabelos castanhos escuros, tenho tatuagem, estou com um cenário maravilhoso aqui atrás, depois do pôr do sol já.
Estou saindo de um trabalho, eu trabalho nas ilhas de Cotijuba, próximo a Belém, como professora de artes, e tenho também um trabalho técnico na Universidade Federal do Pará, onde eu trabalho com um laboratório voltado para cenografia e iluminação cênica. Esse laboratório se chama Cenolux, e ele... Acho que caiu lá, do Cato. No meio da Bahia fica difícil, gente, manter conexão, e tem né? o intuito de fortalecer os ofícios técnicos dentro do curso. Por eu ser do teatro, eu acabo sendo um ponto, um elo entre os projetos de pesquisa e o espaço. O espaço que é um teatro-escola vinculado à Escola de Teatro e Dança da UFA. Então é isso. A priori eu vou falar um pouco desse projeto, que é o Cenolux. Ele foi criado em 2018, por mim e por mais alguns alunos com interesse na iluminação cênica. Eles iam para as práticas de montagem, pediam um reforço prático, né? Porque somente a teoria, às vezes, eles chegavam com insegurança diante das práticas. E aí eu tive a ideia de fortalecer esse ofício com eles dentro de um espaço que é voltado para essa prática. E a gente criou o Cenolux em 2018 e foi justamente o projeto que ganhou muita experiência com alguns espetáculos. Eles se voluntariavam e isso foi dando oportunidade deles saírem com um currículo. Acho que sim. Vamos fazer o seguinte... Eles escolheram, né? Porque Natasha, o curso de cenografia ele é dado a 2 semestres voltado para a iluminação ou para o... Tá bom, pode falar. Temos o delay ainda, além da conexão. Temos o Era delay. isso que eu ia até escrever aqui. Opa, tem um tempo para ela ainda. Vamos fazer o seguinte, porque eu acho que você chegando no bom, lugar com eu vou conexão... guardar para saber. Isso. Pode falar. Daniel, você está igual... É isso, eu acho que a gente dá sequência para falar da... Você é igual esse repórter da Globo, quem fala de ferrar um tempo, tá igualzinho, cara. Não, a gente... Vamos lá que a gente fala aqui da UFMG, do nosso trabalho, e aí depois a Natasha entra falando lá do Cenolux. Bom, se de um dos assuntos que a gente reinou aqui hoje foi a falta de investimento e os cortes que a universidade pública e as escolas públicas, as iniciativas, as políticas públicas, elas tiveram, principalmente ligadas à cultura e às artes, a gente dentro da UFMG não foi diferente, mas a gente tem um privilégio de ainda ter uma reitoria que apoia muito as práticas, apoia muito os projetos pedagógicos, uma diretoria que ouve as partes e as categorias, e principalmente um departamento em que a escuta é muito atenta. Apesar das mudanças de chefia e de coordenações, as nossas coordenações de laboratório são pessoas que são muito atentas, pessoas que têm uma escuta muito atenta e uma generosidade muito grande. Então, a gente vai falar de um lugar de fala de pessoas que têm o privilégio de ter espaço, de ter algum tipo de investimento, algum tipo de situação, e que, durante a pandemia, manteve os seus empregos ainda mantidos, né? Mantiveram seus empregos. Então, todas as pessoas da graxa, da técnica, que são da prática, que estão nos palcos, elas perderam essa oportunidade de trabalhar por conta do distanciamento. Então, a gente já começa a fala com esse lugar de um privilégio muito grande. Né, Lili? Sim. E vou começar a fazer uma apresentação. Vocês me falam se vocês vão ver a tela. Vocês veem a tela? Sim. Eu não vejo mais vocês. Lili, qualquer momento você me interrompe, você entra e faz a intersecção de fala. E também qualquer pessoa aqui, né? A gente está numa roda, apesar de que é uma apresentação um pouco longa que a gente vai fazer aqui, tem mais 1 hora de conversa, né? Acho, é isso. Então, vamos lá.
Eu vou começar falando aqui dos laboratórios cênicos da Escola de Belas Artes UFMG, né? Entendendo que dentro do Departamento de Artes Cênicas a gente tem diversos laboratórios com professores e professoras, né, com docentes que têm sua pesquisa ligados às práticas do ensino, pesquisa e extensão, e que de laboratórios de realização plástica e técnica da cena, nós temos 2 mais evidentes, que é o LECA, que é o Laboratório de Experimentação e Criação em Artes Cênicas, né? O LECA, ele tem como líder a professora Rita Guzmão e um sublíder o professor Antônio Debrando, e tem pesquisadores intermitentes, que são estudantes que vão intercalando os estados e as passagens durante o curso, né? E os pesquisadores colaboradores, que sou eu e Sávio Rocha. O Sávio é técnico de vestimenta cênica, e tem pesquisadores que são parceiros, né? O Dori Edson, por exemplo, o professor Dori Edson é uma pessoa que sempre colabora com esse laboratório. Ele tem uma pesquisa em palhaçaria muito intensa e processos e procedimentos didáticos para dentro da formação do aluno em artes cênicas, mas que atinge também os outros núcleos de ensino dentro da UFMG. A gente tem um laboratório de iluminação e cenografia, que é o LIC. Esse eu tenho um carinho muito especial, que é liderado pelo professor Ed Andrade, e nós somos 3 técnicos envolvidos, né? Tanto em procedimentos que são de laboratório, quanto procedimentos administrativos, que sou eu, o Lili, meu querido Lili, e Ismael. Ismael está aqui com a gente presente também. Então, Ismael, qualquer momento também sinta-se à vontade de participar dessa conversa. Eu, aliás, acho que o Sávio e o Ismael deveriam estar nas fotinhas para a gente fazer uma grande roda, né? E os nossos parceiros, que é o pessoal do Teatro Universitário, que é do Barracão UFMG. Nossos parceiros diretos, que é a professora Tereza Bruzzi. Eu acho que a Tereza já é doutora, né? Não tenho certeza. Mas o professor também, Cris Cesarino. E, claro, as instituições que dão grande apoio aos nossos laboratórios, que estão fora dessa ilha da UFMG. O Centro de Referência da Juventude, o teatro, que é o do Brasil, né? Valorec Mannesmann, não é isso, Lili? Isso. Então, são pessoas que sempre dão um aporte para a gente dentro das práticas que estão ligadas a essa questão da realização plástica e técnica. Se eu esquecer de mais alguém, no meio do caminho eu vou falando, porque são muitos nomes. Eu acho uma honra falar aqui em nome dos técnicos, né? Mas perceber que no Brasil tem, igual no canal da Ideia à Luz, já tem essa parte da pesquisa dos laboratórios, então a gente vê que são diversos laboratórios que têm técnicos e que têm professores que têm as suas pesquisas vinculadas a esses laboratórios. Então, para a gente ter esse destaque aqui, é muito importante. Aqui, para vocês terem ideia, o espaço cenotécnico, hoje, vestimenta cênica, e que daqui a pouco vai ser uma sala, um espaço de realização plástica e técnica da cena. Quem vê esse espaço hoje assim bonito, com instrumentos de cena que são de memórias de espetáculos, com um acervo que ele é de redinamizado a cada apresentação, não tem ideia do que esse espaço era há 5 anos atrás, né? E do que ele já foi pelas montagens da escola e redinamização desse acervo, que ele é itinerante, ele é para ser remodelado, ser recortado, ser pontuado. Então, a gente tem um espaço arejado, a melhor sala de trabalhos técnicos da nossa escola, um espaço amplo, iluminado, arejado, e já tem modificações hoje, porque todo esse acervo vai ser tirado daí, e a gente vai trabalhar com todas as categorias de iluminação, de indumentária, de vestimenta cênica, de cenografia e de elementos cênicos, sejam eles bonecos, máscaras e outros tipos, nesse espaço, né? Temos algumas máquinas de costura reta, máquina de overlock, maquinário mais pesado de costura de materiais mais grossos, como couro, como alguns outros tecidos mais espessos, né? Aqui ao centro está o Sávio, que é o que até então comanda essa área, falei dele agora há pouco. Lá ao fundo está o Arthur Barbie,
que foi um dos nossos monitores de cenotecnia. Então, atualmente, os monitores eles trabalhavam dentro do auxílio com os técnicos e os professores coordenadores dos laboratórios, mas com as mudanças do edital, eles vão ficar mais especificamente aos projetos pedagógicos ligados às disciplinas. Então, os laboratórios vão ficar somente com os técnicos, e graças a Deus com os técnicos, temos um corpo bom. E aqui na frente o Carlinhos, que era um pesquisador que surgiu na universidade com o desejo de aprender costura, modelagem e outros recursos da vestimenta cênica, outras áreas, né? E ele está aí, ele ajudou a gente muito durante a nossa investida aí dentro desse espaço. Aqui um trecho, um pedaço do nosso breve acervo de iluminação dentro do LIC, que antigamente era o depósito de material elétrico, então hoje de fato é um acervo dos nossos arcaicos refletores, né? Que é um espaço singelo, mas que guarda e faz a salvaguarda dos materiais, que já são materiais que são analógicos, os mais antigos. Ô, Geraldo, são 5 sapões aí, ó, tá? E ainda tem um retroprojetor, eu faço para você a 700 mil reais cada um, brincadeira. Essa é a nossa relíquia, né, Lili? É o GCB. Vou fazer leilão, Ducato, leilão. No Palácio também tinha esse GCB grandão aí, hein? Não, e Jesus, vocês têm um retroprojetor, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe que esse retroprojetor quase foi para o lixo, né? E Não, eu, como um bom acumulador, que lindo isso. eu botei no plástico e taquei em cima do armário. Nossa, dá para fazer muita performance com retroprojetor. Tá. O professor Hildebrando que o diga. Ele tem esse costume de fazer isso em cena e é maravilhoso de fato. Bom, esse espaço ele é compartilhado com os instrumentos de sonoplastia e toda a parte de sonoplastia, apesar de não sermos técnicos específicos dessa área, as nossas atribuições são outras, mas a gente também faz esse comando. A nossa Yamaha está ali, né, Lili? Nossa mesa querida, a última aquisição, agora ela está em outro lugar, mas ela está ali envolvida entre flautas, instrumentos de percussão e tudo mais. Você falou, Lili, eu te cortei? Não, eu só ia falar dessa mesa Yamaha, né? Da TF1, que é uma mesa muito bem avançada e que a gente está começando agora a aprender a mexer com ela, né? Chamamos algumas pessoas para nos ensinar e tal, nós estamos no caminho aprendendo. E outra coisa que é falar que o porquê desses instrumentos estarem aí, né? Porque como nós somos 3 técnicos, né? E a gente tem um cuidado muito grande com os equipamentos de iluminação, né? E aí a professora Rita falou assim, não, porque a ideia é cuidar desses instrumentos também, então, pelo menos por enquanto, fica aí nesse espaço com vocês, para que vocês também possam cuidar, porque eles ficavam numa outra sala, que todo mundo tinha acesso, aí começava a perder, sumir, então a gente passou a ter essa salvaguarda, mas que também agora vai mudar de espaço. Exato. O nosso velho esquema das pessoas entenderem o que é público é para ser mal utilizado e não ter esse cuidado, né, e esse zelo, justamente porque o outro vai utilizar depois. Agora, então, com a pandemia, a gente nem sabe como é que vão ser, né, instrumentos de sopro, como é que vai ser a higienização disso tudo, os empréstimos. Então, a gente está saindo do ensino que era remoto emergencial e entrando no ensino híbrido emergencial. Então, a gente tem feito atividades remotamente, mas também agora, nesse momento, começamos a ir presente na escola dentro de uma percentagem que o Comitê de Segurança e Biossegurança, né, da universidade, ele prevê junto com os órgãos acima, né, do departamento, e a gente vai tocando como dá, indo lá, a gente vai começar a ir lá em horários específicos, de higienização dos espaços, todos os protocolos de saúde e segurança. Bom, como bons alongados que somos, o chão para a gente é um espaço maravilhoso para trabalhar. Então, a maioria das atividades, como não existem bancadas muito grandes ou alguns espaços, por exemplo, aqui o espaço vermelho, os nossos espaços dentro do prédio de teatro, eles têm nomes de cores, então, os espaços cênicos de lá é espaço verde, espaço vinho, laranja, o vermelho, que é esse aqui dá para fazer cena também, a sala Paula Lima, que é lotada no Teatro Universitário, mas que trabalha com a gente, espaço preto e violeta.
Então, é um arco-íris de espaços, e a gente vai para o chão para trabalhar. Aqui o professor Hernani Maleta trabalhando com alguns alunos aí dentro de uma proposta cênica, fazendo Arlequim Serve de Dois Patrões também com os alunos aqui. E a realidade, a gente tem um espaço que é um camarim, que atualmente funciona enquanto reserva técnica, tanto dessas caixas que estão lotadas de tecido, de um espetáculo que eu vou falar mais para frente, quanto de TCCs, né, que estão aí com seus subgrupos lotados. Vocês vão perceber, vocês veem meu mouse? Sim. Então, vocês vão perceber essa área aqui, por exemplo, é de um espetáculo da professora Bia Braga. São caixas, sacos cheios de caixas de remédios de um espetáculo que ela fez, chama De Onde Nascem as Margens, e aí a gente vai entender como é que é isso aí dentro da universidade. Porque se a gente tem um espaço que ele faz salvaguarda de acervos, de figurinos ou cenografia, qual que é esse nosso lugar de entender o que se joga fora, o que permanece? Isso, inclusive, gera grandes polêmicas e grandes rixas, né? O que a gente menos quer é justamente gerar rixa dentro com os nossos, né? Mas às vezes gera, infelizmente gera. E o governo já faz tanta coisa ruim com a gente, né? Então, a gente ter os nossos a par é muito importante. Então, que a gente entenda o que tem que ser jogado fora, o que fica, onde vai o quê, qual que é o fluxo, o que é mais importante, mais imediato, onde fica, e, enfim. Questões a serem pensadas por um dinamismo aí dentro da estrutura pública, né? Da ocupação dos espaços públicos também. Aqui nosso espaço, que é a Sala Preta, é a nossa sala também de investigação principal de iluminação. Então, se os laboratórios, a princípio, eles possuem salas que são reservas técnicas ou salas que são espaços para investigação ali com o alunado, com os estudantes, as salas de aula, que são espaços cênicos, também são espaços destinados aos laboratórios, né? O espaço preto, ele conta aí com calhas de eletricidade, e agora com barras de iluminação que foram instaladas. Inclusive, esse dia, os rapazes aqui do DME, me ajuda, Lili. DEMAI. Estavam aqui pintando as paredes e pintando as calhas, as barras de metal, para segurar os refletores, né? Eu, inclusive, fiz a desmontagem de alguns refletores que ficam aqui no espaço para uma iluminação básica, para os professores utilizarem em sala de aula ou para os alunos que vão entrar, os estudantes, trabalharem as suas práticas, né, ou seus ensaios e tudo mais. Esse espaço também funciona para os seminários, né, além das salas, para as atividades da sala de aula. Então, aqui, por exemplo, um seminário de realização plástica e técnica da cena, que a professora Rita Guzmão sempre coordena, e é um seminário que envolve todas essas áreas e trazem os professores para falar, trazem os laboratórios para falar, para os alunos que estão entrando entender como é que funciona o esquema da universidade, né? E os mais antigos também terem a oportunidade de contribuírem com a fala de suas vivências, né? Dentro desse espaço. Aqui uma panorâmica desse espaço, uma montagem de um TCC. Então, a gente vê pessoas já colocando a panaria branca. Esse espaço ficou todo branco para o TCC da Raposa Lopes, da Yura. Lili está aqui, Lili cuidando da luz junto com o Ismael, o Arthur ajudando a gente vestindo esse espaço, né, transformando ele completamente para um TCC. O nosso auditório, que é o Auditório Álvaro Apocalipse, ele recebeu esse nome em 2005 em homenagem ao professor Álvaro Apocalipse, né, fundador do grupo Giramundo Teatro de Bonecos. Esse auditório, ele existe, se eu não me engano, desde 90... A Escola de Belas Artes surge em 57, esse auditório, para 176 pessoas. Vocês veem que as cadeiras têm ainda aqueles espaços para a gente fumante, né? As pessoas fumavam aí dentro. Com o tempo, a gente foi transformando esse auditório e dando a ele essa roupagem, essa panaria cênica, para justamente a gente poder instalar pernas, a gente poder instalar alguns tipos de bambolina, rotunda, elementos mesmo de um palco italiano e transformá-lo assim nesse lugar como privilégio de frontalidade cênica. Alguma questão até aí, Lili? Não, só dizer também que quando eu cheguei aí, esse auditório não tinha praticamente nada, né, que a gente foi trazendo isso, né,
Eu montei a estrutura toda de iluminação dele, toda cabeação, tudo, tá tudo montado. Ainda está arcaico, né? Não tem uma coisa boa, mas acho que assim, é possível de se utilizar, né? Ele é rústico, né, Lili? Para Ele as era o ações. cineclube da Escola de Belas Artes, né, gente? A gente vê aqui os nichos aqui de onde saíam as projeções, para justamente no telão que ficava ao fundo, né, do espaço, ou que descia aqui. E tem um outro projetor enorme aqui no teto, que é também digno de ir para um acervo de um museu, assim, de tão arcaico que é, mas que não funciona mais. Mas é um auditório que, para a gente, para esses estudos aí de apresentações cênicas, ele é muito funcional. É o projetor de 3 lentes, né? Aquele Isso. projetor lindo. Isso é muito bonito, Isso. gente. Cada lente com uma cor, luz, né? Maravilhoso. Isso. E a última vez que eu trabalhei nesse auditório aí, eu coloquei. Era o quê? Era 2 sangãs de fotografia para poder fazer luz de espetáculo aí dos meninos que estavam formando. Hoje a gente conta com um recurso aí de puxar a energia lá de trás, então coloca o dimmer lá atrás, dentro do que seria a coxia e o camarim, e puxa o cabeamento todo aqui para cima dentro das barras. Então é possível ligar até, dependendo das potências de quantos dimmers a gente coloca, né, 8 refletores concomitantes dentro de 8 refletores de 1K, né, dentro de uma cena, por exemplo. Então dá para fazer mágicas aí. A gente tem aqui o piscinão da Escola de Belas Artes, que é um outro espaço que é muito utilizado da gente, já é um espaço com uma característica que varia, que a possibilidade de alternar modos e modelos de palcos e cena, tanto passarela, quanto italiano, depende do que o pesquisador quer, do que o encenador quer, a encenadora, a pesquisadora, né? Vocês verem, por exemplo, que o Idebrando adora esse espaço, pelos 3 nichos de altura, então, essas entradas, os nichos, né, os 2 andares, perdão, a parte de baixo que dá para lotar de pessoas ao redor e fazer cenas de todos os tipos, de todos os sortilégios aí, né? Esse espetáculo aqui, Roda Viva, do Hildebrando, eu estava entrando na escola, isso foi em 2001, se eu não me engano, maravilhoso a montagem. E aqui um espetáculo, se eu não me engano, Cris, essa boneca foi o Armatrux que projetou, né? Uai, não estou sabendo com certeza. Será que não foi o Dudu Félix? Não sei. Não, eu acho que foi o Armatrux, se eu não me engano, viu? Foi uma participação intensa. A gente está até com o Odilon manipulando essa boneca aqui. Eu não tenho outras fotos dela aqui agora, mas é uma outra utilização aqui do auditório. Vocês veem como à noite como que dá para centralizar uma iluminação, né? Fazer os centros de interesse e tudo mais. A gente tem uma área externa, que tem um timelê, tem uma pedra sacrificial, que inclusive ela pode ser um centro de uma tenda de circo, que é em frente ao Teatro Universitário. Pode ser esse teatro ao vivo, que, por exemplo, aqui é a Viagem de Tespes, o professor Hildebrando em 2011, fazendo aí essas cenas gigantescas, né? Rapsódicas, toda essa galera reunida para fazer cena, e que utiliza de tudo, de todos os possíveis recursos que o espaço externo e que a escola, esses espaços de uso não convencional que a gente tem, sejam aí bases, e não só bases, eles sejam elementos para criar sentido, né, para a encenação. O auditório da Escola de Belas Artes, que até então era um grande espaço para a utilização de exposições, e que ele começa com ocupações cênicas. Hoje, devido à pandemia, ele está estocando alguns materiais, então ele foi utilizado enquanto uma reserva técnica da escola, mas ele com essa proposição também de mobilizar cenas, encenação. Auditório não, né, Eduardo? É galeria. Não, obrigado, Lili. A Galeria da Escola de Belas Artes. E ela tem bastante recurso, dá para a gente fazer muita coisa aí. Ainda na área externa lá, eu coloquei as imagens antes, o professor Hildebrando, inclusive, esse semestre, vai fazer uma montagem, já está fazendo uma montagem de solos pandêmicos, utilizando dessa área externa, e criando essa superabundância de centros de interesse por uma cena rapsódica, né?
O Hildebrando é, para mim, um dos caras mais geniais encenadores que a gente tem, junto aí com o Yuri, junto com, né, aqui em Minas Gerais, junto com outras... O Geraldo Otaviano também, mas o Geraldo é meu amigo, a gente não puxa saco, não. O Brando é maravilhoso. Ele é. Bom, uma das funções dos laboratórios é a orientação à pesquisa e prática discente. Então, a gente tem aqui o Sávio, junto com uma turma dele, que passou dentro da escola, fazendo práticas laboratoriais. O Sávio, além de trabalhar com a questão da roupa, do costume, da vestimenta, ele é um grande designer gráfico, então ele vai trabalhar com proposições, deixar os alunos propor, por exemplo, questões relacionadas à confecção de bolsas. Então, o pessoal da moda chega junto nesse momento. Ô, Duca, deixa eu ver a carinha do Sávio direito, volta lá, eu não vi a carinha dele. Sávio está aqui no cantinho. Essa pessoa magra, esguia, bonita, cabeluda. Ah, bacana, bacana. De cabelo anelado aqui. Inclusive, tem uma pesquisa de cada um aqui que foi desenvolvido, e hoje essa moça, a Gabriela, ela participou, inclusive, de um evento importante de moda internacional, justamente pela pesquisa que ela desenvolve dentro da universidade, né? Então, além de pesquisar bolsa, desenho das bolsas, ele, enquanto artista gráfico, tanto digital quanto analógico, ele pesquisa a questão das serigrafias, e ele transmite e transmuta, na verdade, esses conhecimentos dentro do laboratório. Então, são aí estudos, né, de serigrafia de acordo com a demanda ou de acordo com um estudo mais direcionado, que vão resultar em produtos, ou mesmo simplesmente processos. Simplesmente não, processos mesmo, né? Mas está muito mais ligado a essa área da moda, da vestimenta e de tudo mais. Essa é a pesquisa dele, são atribuições dele. Vocês verem, aquele espaço que eu mostrei está aqui ao fundo, ó, que tinham várias cenas concomitantes. Então, a gente sai desse espaço da vestimenta e vai ali para fora, é uma grande área para trabalhar, né, ao ar livre. Então, a Nayara Pimenta, essa moça, ela faz essa estampa, e que, inclusive, ela é o cartaz de uma pesquisa, de um TCC da Alexia Rinco, que está ali embaixo. Então, bastante interessante. Aqui o Arthur Barber fazendo uns óculos para um espetáculo. Aqui uma proposição de um Isicholo, que é um chapéu Zulu, pela Saravá Moreira, que inclusive foi uma das pesquisadoras dentro do LECA, né? E ela fala, Ducato, eu preciso criar um Isicholo, como eu faço? Eu falo, é assim, vamos medir assim, vamos fazer assim, e ela vai e desenvolve, né? Como um tabuleiro de um jogo de Ifá, ela desenvolve esse adereço cênico maravilhoso. Então, o laboratório dá esse suporte ao discente para a sua pesquisa. E aos TCCs, né? Aqui a gente tem a montagem de luz, auxiliando aqui o coletivo Acofena no TCC da Cleiciana Mendes, que é essa moça, dentro da pesquisa dela. Aqui, convidados em cena. E uma pesquisa que o Lili tem muito grande de luz aí, que é essa questão, né, Lili, da pele negra em cena, né? Sim, na verdade, a Cleice, ela queria falar no espetáculo dela, né, sobre Dandara, né, e ela fez isso durante o período dela na escola, fez a pesquisa e chamou, somente porque ela queria chamar só pessoas pretas que também tivessem um pouco dentro dessa pesquisa também, para participar desse TCC, né? E aí eu me juntei ao grupo com a minha pesquisa também de luz para corpos negros, pretos, né? Para poder contribuir com o espetáculo dela. E foi muito bom, porque isso a gente também, inclusive, apresentou em outros espaços, né? Agora eu só acho que a gente tem que andar rapidinho, gato, senão a gente não consegue dar espaço para... Obrigado, Lili. A Natasha. Vou deixar aqui, nossa senhora, eu vou até 7 horas. Então é isso, aqui você falou de outros espaços, né? A gente está no espaço Espanca aí, por exemplo. Isso. E esse é muito legal, né? Você começar dentro da universidade e ir para fora. E orientação à pesquisa prática também docente. Então a professora Rita Guzmão propõe os seminários, o professor Ed traz a questão de dentro da pesquisa aí com os elementos de cena, da cenografia.
E aí, numa tarde, a gente monta esses esquemas tridimensionais, né? A partir de uma didascália de um texto, de uma orientação que o autor traz para a gente faz o desenho livre e solto, depois busca criar um desenho técnico do que seria, e depois faz esse objeto pequenininho em escala. Então, são procedimentos, né, de técnicas, de processos aí laboratoriais, de práticas laboratoriais em cenotecnia. Então, cada um vai do seu jeito buscar essa forma de fazer. Então, a parte do desenho livre, depois, né, vai das orientações até chegar nesses objetos. Professor Ed aqui utilizando a sala amarela, que hoje atualmente é o cenotécnico, para dar aula. Então, uma aula ligada à montagem e pegando a mão na massa, porque é isso, né? Nós somos artistas, somos da prática, a gente transmuta conhecimento e produz conhecimento. Aí está montando a maquete, né? A maquete de um teatro. Isso. Essa maquete aqui é um mini teatro que ele está desenvolvendo, que ele desenvolveu dentro de uma disciplina, para justamente tridimensionalmente pensar como seria o espaço da caixa cênica italiana. Agora, com a coisa da tridimension, da impressão 3D, a gente vai melhorar um pouquinho essa maquete com a impressão em escala, de fato, do que seriam as roldanas, do que seria, né, toda a parte de dentro da caixa cênica. Aqui, por exemplo, dentro desse espaço que era do vestimenta, que é o cenotécnico, é uma sala de realização plástica e técnica. A gente fazendo aí uma estrutura gigante para um espetáculo que foi do Pablo, que é um discente, com orientação do professor Luiz Otávio, o Carlinhos aí dando uma força, pegando o trabalho para costurar, e pensar que quem fez essa estrutura não sou eu enquanto técnico, eu oriento. Se precisar desenvolver e pegar a mão na massa e desdobrar metal, desdobrar madeira, desdobrar papel, plástico, o que for, eu vou fazer. Mas a gente traz para dentro da universidade quem está fora também. Então, essa estrutura, quem confeccionou foi Nilson, por exemplo, que é um dos grandes cenotécnicos de BH, junto aí com o Veveco, que é do Grupo Galpão, né? E aí outras proposições de práticas, eu vou passar rapidinho. Então, a necessidade de construir uma jaguara para um espetáculo, a gente ter os blocos de isopor, a confecção desse material em isopor, né, o revestimento dele e a ida para a cena do espetáculo que chamava Macunaíma, da professora Rita Guzmão. E os desdobramentos disso. Então, essa própria jaguara vai para outras duas montagens, né, que é Em Terra que Ninguém Vê e o Carmina Burana. Então, vou passar aqui umas imagens rápidas de funcionamento dos laboratórios, todo mundo próximo, tecendo atividades, pegando a mão na massa, queimando o dedo na cola quente, né? E pegando os ouros, os nossos lixos, reutilizando papelão, garrafa PET, para construir esses elementos de cena, né? Dando os acabamentos e tudo mais, e até chegar no processo que, às vezes, a gente chega no resultado, né? Das montagens cênicas. A utilização dos espaços de uso não convencional, então a gente vai para lugares que a princípio não têm condições técnicas para acontecer um espetáculo, quer dizer, teria se fosse durante o dia, mas aí vai escurecendo, né? E esse grande desafio, né, de orientar o estudante acerca da questão da composição cênica, do vestuário, e aí eu falando da reutilização das garrafas, né? Uma pesquisa que eu trouxe enquanto eu dava aula, enquanto substituto lá na Universidade Federal de Ouro Preto, da confecção de bonecos gigantes, reutilizando garrafas de refrigerante, garrafas PET. Nesse caso, esse boneco foi para a cena do espetáculo Em Terra que Ninguém Vê, e todo mundo pegando a mão na massa, aí o piscinão sendo utilizado para esse espetáculo. As meninas medindo as cabeças dos atores e das atrizes para virar elemento de cena, os peões aqui na frente, as rainhas lá atrás, os bispos ao lado. E o auditório aí sendo utilizado pela professora Bia Braga, com esse espetáculo Em Terra, de Onde Nascem as Margens, com projeção, então uso da luz muito específico. Você quer falar disso, Lili? Não, só para falar que a ideia da professora era que acontecesse a projeção junto com a luz, né? E aí a gente trouxe essa ideia, essa proposta, né, de ter como se fosse um chartif na frente, né,
Mas aí foi um tule, né, que foi comprado, montado e costurado também por esses alunos e tal, e aí acontecia isso, né, a projeção acontecia e o espetáculo atrás, e aí a utilização de luz, né, que a luz teve que ser feita muito de laterais, né, e contra, né, pino, né, e aí que é uma coisa que a professora Bia queria, né, da primeira vez quando eu conversei com ela, né, ela falou assim, eu quero muito vermelho, eu quero vermelho para mostrar esse caos da educação, porque o espetáculo falava sobre a educação mesmo e tal, né, e aí quando a gente fala assim, vermelho, dá aquela dorzinha na orelha do iluminador, né, quando vai pensar, nossa, só vermelho vai matar o povo, né. E vai chapar tudo, né, Elisé? Vai chapar tudo, Aí falei, nossa senhora, o que nós vamos fazer? Vai virar uma mancha só. E aí legal que conversando com a Bia e tal, ela entendeu, e aí eu propus, né, de não fazer, de fazer o vermelho, assim, de trazer o vermelho, aí conversando com o Ed também, que fez o cenário e tal, né, bom de você trabalhar em conjunto é isso, né, de fazer o contrário, de trazer o vermelho em apenas detalhes do figurino, no cenário também, no chão, foi algumas pinceladas de vermelho, né, e aí, o que eu fiz? Eu coloquei 2 par 38 que ficavam de pino, né, e esses 2 pares 38 estavam, sim, com vermelho, e esse vermelho ficava durante todo o espetáculo. Então, o que acontecia? Quando algum aluno entrava com aquela roupa, com a pintura vermelha, alguma coisa, esse vermelho ressaltava. E aí trazia isso que a professora queria, né? Então, assim, não ficava vermelho muito forte, né? Mas trazia essa sensação do vermelho estar sempre presente ali. Perfeito. Pensando que o professor Ed, dentro da montagem da professora, ele traz os alunos para confeccionar o cenário, para juntar as caixas, para pintar cadeiras, fazer os elementos de cena, e o deslocamento disso, né? Tanto aqui no Centro Cultural da UFMG, quanto que a gente levou esse espetáculo para Brasília, dentro do Centro Cultural Renato Russo. Então, essa ponte que a universidade faz, né? E que os laboratórios dão um apoio para fora. Vou mostrar aqui rapidamente Carmina Burana, porque é isso, é ir para o Teatro Sesc Paládio, esse teatro imenso, e num momento de saudoso da gente ver a plateia cheia, né? O espetáculo, a casa lotada todos os dias, e ir a campo para buscar bambu, para os estudantes montarem a cenografia junto, né? Nesse momento eu fazendo a coordenação de cenografia e de figurinos, um figurino que vestia 200 pessoas que iam para a cena, à luz do Eliezer, que trabalhava com esse fundo criando essas silhuetas, né, a partir do ciclorama, e esse desafio, né, de achar que a universidade também não tem essa potência criadora e investidora de um espetáculo de tamanha proporção. Carmina Burana é uma cantata cênica do Karl Orff. Ela a princípio, ela é uma cantata que é cênica, mas ela nunca é encenada, a não ser alguns vídeos que a gente viu, de filmes mesmo, mas em cena, eu particularmente, em 95, eu cantei isso no Palácio das Artes, quando eu era do coral juvenil, mas a gente não fez cena, a gente era do coral. E, de repente, a gente tem corpos atuantes pesquisando toda essa espacialidade, né? E a sonoridade, porque são músicos, são musicistas e todo esse aparato que uma orquestra demanda. A princípio, 2 pianos e percussão. E aí os dispositivos cenográficos, né? Sendo compostos pelos corpos dos atores com esses figurinos e todas essas indumentárias. Eu falando do Centro de Referência da Juventude, aqui está o Sartre, e nesse grande apoio da nossa investigação cênica, tanto para a investigação da confecção dos figurinos, aqui, imagens do figurino das Troianas, que foi um espetáculo que a gente teve acesso, a Cristina Tolentino, que fez esses figurinos junto com uma moça que tinha as ovelhas, que ela tosou as ovelhas, fiou e depois teceu, e ela fez os figurinos, a gente adquiriu esses figurinos e ressignificou. E as equipes, né? A formação de equipes, o laboratório permite essa possibilidade de formar equipes de frente de trabalho, né? As pessoas não sabem costurar, não, vem cá que você vai aprender.
Você vai aprender alguma coisa ou você vai transmutar alguma coisa que vocês saibam, né? Então, comprar máscaras prontas é muito mais rápido. Então, vamos comprar máscara pronta e vamos ressignificar, dar uma cara nova a elas, né? De acordo com as personagens. Ah, mas eu não sei pintar. Sabe sim, vem cá. Então, a gente possibilita essas questões, né? E o encontro, né, gente? O encontro é muito importante. Bom, o auditório e a escola também, os laboratórios fazem essa ponte com montagens que vêm de fora da escola, então foram inúmeras montagens. E os projetos dentro da UFMG, que é Festival de Inverno, que mostra sua UFMG. Então, com as salas que são redinamizadas, que a gente fez isso, e mostrou processos, por exemplo, de confecção de máscaras, ou de iluminação cênica, então refletores pares aí pendurados, para a gente fazer uma demonstração sobre o sistema IRGB e depois falar de cor na luz. E as idas até os teatros. Então, aqui está o Kel, dentro do teatro, recebendo turmas, né? Dentro do Teatro Brasil Valorec. Quer falar alguma coisa disso, Lili? Não, é só falar que essas visitas ao teatro faz parte da prática laboratorial, né? Isso. Das práticas laboratoriais. Então, essa, inclusive, faz parte da prática laboratorial que eu dou, que é a eletricidade cênica, né? E aí eu fazia sempre questão também de pegar os alunos e levar para ter esse contato também no teatro, né? Inclusive, tem a Thaís aqui que fez a prática e põe os alunos para poder ensinando a fazer cabo paralelo, fazer série, né, fazer uma extensão, né, para que eles possam aprender também e entender um pouco, né. Essa aí é a prática que é dada junto pelo Ismael. A gente sempre dá as práticas laboratoriais, assim, uma pessoa coordena, mas a gente está sempre juntos fazendo isso, né. E essa é uma prática que o Ismael propôs, que chamava Ator e Foco, né, aí para trabalhar esse também, esse posicionamento do foco, do ator, desmistificar também um pouco essa ideia, porque assim, é uma proposta nossa também, né, de que o foco não é só aquele momento de você estar completo na luz, existem outras formas de foco, né, a luz lateral, ou a luz só na ponta do seu dedo, na sua mão, né, depende da sua necessidade, da proposição que você quer dar para aquele momento da cena, né? Sim. Então, é um pouco disso. Eu pulei propositalmente a prática de composição cenográfica, de cenotecnia, mas o laboratório ele faz essa parceria, inclusive, com o design, né? Só para a gente render o tempo, e dessa formação complementar também extensão universitária. O laboratório chegou aí, hein? Isso. O laboratório dá esse suporte para a gente ter aí um núcleo, um polo de confecção de máscaras cênicas, né? Dentro dessa técnica cartapesta e a orientação para os alunos trabalhar isso em cena. O LAPA, que é o laboratório da professora Bria Biaga, tudo ela, e aí dentro das disciplinas de improvisação a gente faz aí essa pesquisa com o uso de máscaras e a confecção de máscaras. Lili, novos desafios, falando depois? Sim. Então, beleza, eu vou parar aqui. Vou deixar a Natasha falar um pouco sobre o laboratório. Exatamente, senão fica aqui igual uma... Cenolux, e para a gente também debater depois, né? Tem um tempinho. Exato. Natasha, esteja à vontade. Oi. Assim, eu não tenho um material tão extenso para apresentar, tá? Das imagens, realmente, eu estou no celular ainda, acabei de chegar na orla. E aí, o que eu queria falar um pouco a respeito da formação desse laboratório foi justamente o desejo que os alunos tiveram, sabe? De criar um espaço de conversação, de diálogo sobre o que eles fazem dentro do curso, né? Quais seriam os ofícios que eles iriam aprender durante os 2 anos de curso técnico e, a partir daí, interagir com os outros cursos para que eles pudessem fazer essas trocas de habilidades. E já a prática de montagem propicia isso dentro da escola de teatro, né? Então, como técnica do teatro desde 2012, eu presenciei muitos alunos se formando e ainda saindo com aquela insegurança. Com o passar do tempo, eu percebia que era importante estabelecer essa conexão com eles, porque futuramente eles seriam os profissionais que voltariam àquela casa de espetáculo para fazer uma apresentação em um grupo local,
em um grupo experimental, em algum projeto, de repente, né? Até enquanto grupo de teatro universitário, porque a gente tem os GTUs que funcionam na escola de teatro. Esses GTUs, eles são justamente projetos que abraçam os alunos que escrevem, né, propostas de encenação, e nessas propostas eles agregam a comunidade em geral, eles abrem para fazer uma audição com a comunidade, então pessoas que querem ter experiência teatral vão para dentro desses grupos, e os licenciandos, né, as pessoas que estão se formando na licenciatura em teatro, elas vão colocando em prática o que é dar essa aula de teatro e pensar um espetáculo, ser diretor e ter toda essa prática de criação, desde o início do processo até a execução do espetáculo. E em 2016 eu tive muitos convites a respeito de trabalhos com os alunos, né? Eu não sei se eu consigo colocar aqui, mostrar, né, compartilhar minha tela com o Instagram mesmo, tá? Vou colocar aqui. Tá compartilhando a minha tela, né? Sim. Vamos lá. Tá aparecendo aí meu Instagram? Tá. Esse foi um dos primeiros espetáculos que me convidaram assim para participar nessa parceria enquanto técnica, ajudá-las a entender como era esse processo todo, né, da criação do cenário, como trabalhar a luz dentro dessa proposta. Então, o espetáculo aqui é o espetáculo Pauta Negra, o Manifesto, que foi... Desculpa o som, gente. Bem-vinda, bem-vinda. Tranquilo. E aí, o Pauta Negra era justamente uma proposta muito semelhante ao que o Eliezer falou ainda há pouco, né? Um grupo de mulheres negras que tinha como pauta a questão da negritude, do papel da mulher enquanto a provedora da sua casa, todas as dificuldades que a mulher negra passa diante da sociedade. E aí ela fez uma equipe somente de mulheres pretas. Ela me convidou para fazer uma orientação do cenário dela, né? Pela experiência que ela tinha enquanto professora de teatro, ela queria algo que pudesse interagir muito com o público. E aí ela me convidou para orientar essa equipe, e nessa orientação eu acabei assumindo a luz, né? O desenho de luz para elas, e os ensaios do espetáculo, que são esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Era a proposta de trabalhar uma iluminação que desse à pele negra a força e a tonicidade que ela tem já, né? Enquanto retinta, enquanto brilho, enquanto todas as potências que a gente consegue enxergar, desde a visualidade desse corpo negro e também a proposta de se impor, empoderar, né? E assim a gente foi fazendo alguns trabalhos. A partir dessa proposta com Pauta Negra, surgiram outros grupos de teatro universitário que vieram me chamar para fazer o mesmo tipo de orientação. E aí foi que eu pensei, isso seria interessante fazer com os próprios alunos, terem alunos que pudessem fazer essa luz, onde eu pudesse apenas orientar dentro do espaço que é um teatro-escola, né? Esse daqui é o Teatro Universitário Cláudio Barradas. Ele é um teatro experimental, ele tem mais ou menos uma medida de 30 de comprimento por 8 de largura. E só lembrando também o que a Daniela falou, antes ele era um galpão, né? A escola foi cedida, era uma escola do MEC, uma escola industrial, foi cedida para a Escola de Teatro e Dança da universidade, que é uma escola vinculada. E esse galpão, ele somente guardava os cenários de outros tempos, né? Cenários grandes, desmontados, máquinas de costura, equipamentos, né? De cenografia e figurinos, manequins, era um grande depósito. E aí a direção teve a brilhante ideia de transformar esse espaço em um teatro-escola. Esse teatro ainda atende a comunidade em geral, mas a prioridade dele são as práticas de montagens dos alunos, né? Então, eles fazem essas apresentações sempre aos finais de semestre. A gente recebe também grupos locais que são desses alunos, ou seja, é um espaço
de experiência mesmo. Eles saem da universidade e normalmente fundam algum coletivo, eles vão fomentando essas ideias, né, essas iniciativas de criação, e aí eles voltam para o teatro enquanto profissionais já, né? E a gente os recebe já com essa experiência desse espaço. Vou só passar um pouquinho mais rápido aqui, que o Pauta Negra é bem extenso, eu tenho bastante foto, tá? A gente trabalhou muito a potência disso, né, nessa pele. E aí eu queria mostrar um outro projeto que também é de GTU, que foi uma criação da Bianca César, que é Mulher em Cuidado de Si. Vocês já perceberam que eu gosto muito da temática né, feminista, ao papel da mulher na sociedade, então eu estou sempre abraçando, tanto que nos meus laboratórios eu procuro dar muito espaço para as mulheres que têm iniciativa técnica. Aqui em Belém eu tenho um coletivo de mulheres iluminadoras e multiartistas no geral. Elas incentivam uma rede que se chama Mulheres na Técnica, inspirada na Mulheres na Técnica Ceará. Então, a gente tem um controle agora controle não, né? A contagem do que temos de mulheres, um levantamento de dados a respeito de quantas mulheres estão atuando na área técnica. A partir desse momento em que a gente vê as mulheres se formando dentro da escola de teatro e dança, que a gente percebe que essas mulheres estão querendo atuar nesses bastidores, né? É uma experiência muito interessante. O curso técnico de cenografia, ele recebe praticamente uns 60% de mulheres hoje em dia. Então, eu sempre abro vagas para os bolsistas e dou oportunidade para as mulheres terem essa experiência enquanto auxiliar técnica dentro do teatro e levar isso adiante, né, nessa rede de apoio. Aí essa iluminação aqui foi uma coisa que eu passei para a equipe técnica muito sobre fantasia. A gente já vai trabalhando o imaginário, né, amazônico, da questão dos rios, das águas. Mas essa água, ela não é exatamente assim, é uma água barrosa, é uma água que não tem essa cor muito clichê que a gente chama, né? A gente brinca às vezes, mas aí é que a gente para e pensa, eu estou mexendo com o imaginário, hoje eu estou mexendo com uma realidade diferenciada, eu estou querendo tocar esses corpos de uma outra forma. Mesmo que não seja aquele padrão que a gente vê em outros trabalhos, a gente tenta colocar a nossa realidade ali no palco, né? Aqui, por exemplo, são casas de palafita, uns trabalhos que a gente fez muitos anos atrás. Eu não estou nem lembrando o nome desse trabalho, não lembro se eu coloquei. Assim, a gente tenta reproduzir as histórias, as encenações dentro do teatro nesse contexto. Queria aqui, olha, a questão da Amazônia, a gente está sempre levando, né, a nossa bandeira enquanto seres dessa terra, colocando os imaginários para devagar aí nessa cabecinha que pensa, eu estou fora desse eixo de São Paulo, eu estou fora do que é criativo, fora do que é tendência. Não, nós estamos muito dentro, nós estamos completamente focados no que é a nossa realidade. E como os nossos corpos são diferenciados nesse sentido de estética mesmo, né? Desculpa se eu estiver falando demais, gente. A partir dessas questões que foram levantadas, vários outros trabalhos foram pensados para esses alunos dentro desse espaço. O laboratório ele funciona a priori dentro do espaço do teatro, né? Temos outros espaços que são as salas de corpo, mas o que é voltado mesmo para a cenografia, para a iluminação, é o teatro que a gente conta com equipamento de sonorização, iluminação, cenografias praticáveis que eles podem trabalhar, transformar esse espaço de diversas formas, a roupagem disso. Temos os laboratórios de figurino que são separados, de maquiagem são separados também em outras salas, mas a gente procura focar nas práticas de montagem a união de todas essas linguagens, né? Esse coletivo mesmo. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar um projeto que nasceu especificamente do Cenolux, né? Que foram os alunos de 2018, enquanto
essa proposta, né, de trazer o Senolux para dentro do palco, colocar a equipe técnica enquanto responsável por todo o processo desde o início, porque até então aqui no mercado de trabalho em Belém a gente tem ainda uma pequena dificuldade de participar desde o início do processo, né? As pessoas normalmente chamam o profissional quando o projeto já está quase acabando, que é para a gente chegar lá e pensar numa luz com o que ele já tem montado. São poucos os grupos locais que fazem esse trabalho de conversar com a gente no início do projeto, dizer, a minha proposta é essa, nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar. Então, a gente tem batido muito nessa tecla de mudar essa realidade, e os projetos que vieram, por exemplo, da Aldir Blanc, mudaram um pouco esse contexto, porque a gente batalhou muito por um prêmio nesse período, né? Dentro da Aldir Blanc, a gente teve um prêmio voltado só para a técnica, e aí a gente conseguiu colocar em prática algumas coisas, colocar o técnico para falar a respeito do seu processo de trabalho, da sua operacionalização, né? E esse espetáculo aqui foi o Aesthesis, né, que se chama Corpos Translúcidos. Ele foi um projeto de dança moderna que me convidou para orientar um trabalho que falava da Loy Fuller. E a Loy, ela foi uma das precursoras, né, tanto da dança moderna quanto da iluminação cênica e do figurino. Ela trabalhava nos seus figurinos a questão da luminosidade e o quanto ela poderia mexer com o subjetivo, com o cognitivo de quem estava assistindo. E aí a gente fala das teses como essa experiência sensorial. Tem aqui algumas mensagens que a gente já coloca, né, de antemão, que é a questão da diversidade, como esses corpos estão atravessando esse palco. Nessa proposta das teses, a musicista ela toca, ela transita entre o palco e a plateia, ela toca no meio do público, ela vai para dentro do palco, interage com a luz, e aí isso tudo é costurando o espetáculo. E a gente faz, então, uma proposta de esconder o corpo e mostrar a luz como vamos dizer assim, um elemento de motricidade e visualidade também. Ele vai ser o movimento da dança, a luz vai ser a dança, né? Os corpos estão ali se movimentando, mas o que as pessoas vão ver é, teoricamente, um corpo de luz. Tudo bem? Está dando para me escutar? Tá sim, tá sim. Tá? Desculpa, Clarinha, gente. Então, a gente fez várias experimentações, a gente passou praticamente um ano inteiro. A experimentação foi cedida no espaço, enquanto eu fui diretora do teatro, né? Eu também consegui essa vitória, eu acho que para a classe técnica, enquanto técnica administrativa operacional dentro de uma universidade pública, técnica administrativa de nível médio, eu consegui um cargo de direção e coordenação de um espaço. Foi para mim uma conquista muito valiosa, e nesse momento eu consegui colocar as propostas desses projetos práticos dentro do teatro, sabe? Eu consegui abrir essas portas e oficializar isso junto do Senolux. Nós fazíamos experimentações 2 vezes por semana e começamos a criar esse espetáculo com a ajuda de todos os alunos que se voluntariaram no projeto do Senolux, né? Aí aqui a gente explica um pouquinho, né? A palavra do grego é estesis, que significa faculdade do sentir ou compreensão pelos sentidos. A palavra tem a mesma origem da palavra estético, que significa o que sensibiliza. Nesse momento, a linguagem da iluminação e a cenografia era o aporte do corpo, né? A luz se materializando nesses corpos que estavam ali em movimento. Não sei se dá para visualizar. Está dando para enxergar direitinho, hein? Sim. Dá para ouvir também? Ouvir ainda não. Não dá para ouvir? O áudio do vídeo, não. O áudio do vídeo? Não. Só para ver um pedacinho do movimento aqui, tá bom? Sim. Nessa cena a gente trabalha com a luz negra e tem a questão do corpo escondido na sombra, né? Na não luz, no blackout. E a gente percebe todo um desenho que vai se formando nesse corpo e mexendo com o que a gente tem
figuração desse imaginário aqui na nossa terrinha maravilhosa. Não tem muita coisa aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu queria mostrar a nossa... Esses são pontos de LED, né? A gente já varia bastante nesse espetáculo com a questão dos materiais. Isso foi uma coisa que eu amei orientar, porque eu falei para eles o seguinte: eu não quero que vocês pensem somente no que a gente tem de usual dentro do teatro. Eu quero que vocês pesquisem fontes luminosas que possam compor esse espetáculo de forma a dançar com esses corpos. Então, eles foram pesquisando algumas fontes e acharam pontos de LED, aqueles pontinhos que são colocados em balão, não sei se vocês conhecem, aqueles pontinhos que vendem muito em comércio, assim, para fazer enfeites, decorações, né? Em caixinhas, em balões. E assim eles fizeram várias experimentações para que esses corpos ficassem iluminados e as coisas ficassem à mostra nesse sentido de sensibilizar mesmo quem estava vendo. Cada um teve uma reação diferente. Nós tivemos um período assim muito de embate, porque esse espetáculo estreou durante a eleição, né? Onde a criatura foi escolhida, né, para estar onde está. E aí nós quisemos também nos posicionar politicamente e fizemos algumas sessões com músicas MPB de cunho, como é que eu posso dizer, subversivo mesmo. Nós quisemos colocar a nossa raiva para fora e colocamos isso através da dança e da luz. Não sei se dá para ver aqui o momento em que ela está tocando, e aí esse corpo de luz começa a ser trabalhado. Nesse momento a gente faz uma homenagem para a Loy Fuller e pesquisamos bastante também uma forma de reproduzir, né, aquele figurino dela para fazer essa homenagem e como que nós poderíamos estabelecer essa conexão com o tempo. Nós temos refletores aí mais atuais, claro, porque o que ela tinha criado lá eram caixas de lâmpadas, né, que faziam um filtro com vidro colorido, e era uma outra realidade, uma outra época, e a gente conseguiu sensibilizar as pessoas através disso e remeter também ao papel da Loy na percussão do que a gente tem enquanto iluminação cênica hoje. O papel de uma mulher também, claro, como sempre, valorizando essa potência feminina, a sensibilidade. E é isso. Eu acredito que dentro desse laboratório a gente pôde colocar as ideias dos alunos em prática, sabe? Eles são muito criativos, eles precisam de espaço e de oportunidade. Então, o que eu queria fazer nesse sentido era poder contar com esse espaço. E a partir do momento em que eu abri essas portas, os professores perceberam a importância desse projeto, perceberam a importância de manter o teatro enquanto laboratório, e aí a gente foi recebendo novos convites. Então, todo ano essa turma se renova, né? As pessoas vão saindo, alguns continuam na pesquisa, já vão criando interesse em outros cursos, alguns até para outros estados tentarem uma formação específica, né? Teve gente que se apaixonou mesmo pela iluminação cênica, foi para a SP, Escola de Teatro, e eu vou divulgando outros lugares assim que eles podem buscar essa especialidade e incentivar mesmo a formalização desses técnicos, desse currículo, dessa formação, mantendo a pesquisa e a experimentação em primeiro interesse. Perfeito. Natasha, o seu curso lá já é um curso técnico de cenografia, né? Isso, é um curso técnico de cenografia, mas que ele tem algumas habilitações. Os alunos saem habilitados também, o DRT deles sai com uma habilitação para iluminador, se ele fizer a prática de montagem dele nessa linha, né? Ele decidir assinar a luz de um espetáculo na prática de montagem, o DRT dele também sai enquanto iluminador. Se ele assina a cenografia ou a cenotecnia, também sai nesse sentido, entendeu? A formação dele se complementa conforme as atividades
que ele escolhe fazer dentro dos projetos. Nossa, muito bom. Que luxo vocês terem um teatro aí, né? É verdade. É, Esse teatro foi um presentão, assim, nesse período em que a gente teve a pandemia, ver o teatro parado, todo mundo querendo um espaço, né? As aulas estão retomando agora no ensino híbrido, tem uma parte presencial, as pessoas estão pedindo muito para retornar essa prática com os materiais, com os equipamentos do teatro, e a gente está passando por uma reforma para receber todos os alunos no ano que vem. O teatro está parado agora, e assim, eu acredito que vai voltar com toda essa força e vai ter muita gente interessada, porque esse é um espaço de aprendizagem. Enquanto técnico, a gente tem, né, um papel fundamental na vida desses educandos, e a gente acaba sendo professor também. Né? Não adianta dizer assim, eu sou só técnico da casa, eu só faço montagem. Não, a gente orienta, a gente dá um suporte, né, teórico também. Às vezes a gente indica uma leitura dos colegas por aí, pelos outros estados. Olha, lê o livro aqui do fulano de tal. Agora a gente tem a facilidade, né, desse contato virtual, a tecnologia permite agora que a gente aprenda muito mais rápido e tenha acesso a muito material que tem se criado. Hoje eu faço parte do núcleo de pesquisa do Uniluz, que está mapeando os laboratórios de universidades públicas no Brasil, né, juntamente com o Ivo Godóis e com a Priscila Costa saiu, perdão, ela está fazendo o doutorado dela na França. A Camila Thiago, Camila, que está agora... A Camila, o Ivo e eu estamos fazendo essa pesquisa, né, sobre os laboratórios, fazendo esse levantamento e contando também com da Ideia Luz, porque a Camila também faz parte. E aí a gente está tendo uma noção, assim, sabe? Essa cartografia desses laboratórios vai permitir que a gente entre em contato com os técnicos e entenda como é o funcionamento de cada laboratório e, quem sabe, até formalizar, né, essa ligação, fazer seminários, trocas, né, simpósios, onde a gente possa apresentar o nosso laboratório e trazer outras pessoas para palestrar, fazer essa troca. Eu acredito que vai ser de extrema importância. E também estou participando da equipe editorial da revista Luz em Cena, e aí eu aproveito para divulgar. Nós teremos em breve já a segunda edição publicada, em dezembro, e, assim, é uma revista voltada para as nossas linguagens, né? Escrevam, peguem suas pesquisas, botem para funcionar a questão dos artigos, e aí a gente colocar esse material disponível para outras pessoas que estão iniciando agora, né, nesse processo de aprendizagem. É importante demais a gente saber o que o outro está fazendo lá no Sul, lá no Nordeste, e aí a gente entender que a nossa pesquisa pode se parecer, pode ter algo em comum, e aí fazer essa troca, estabelecer esse contato mesmo. Existem plataformas como o TEIA BR, não sei se vocês fazem parte, mas se puderem também se inscrevam. No TEIA BR a gente consegue ter uma noção de quantos profissionais estão em cada região. Quem não tem inscrição, vai lá para fazer esse número crescer e também para a gente se conhecer, né? Se conectar, já que essa possibilidade está aí, vamos fazer acontecer. legal. Eu acho que a gente até já virou um bate-papo aqui também mesmo, né? E, assim, Verdade. eu acho, assim, são, assim, umas coisinhas que eu quero falar, assim, que eu acho, assim, eu adoro o trabalho com luz negra, né? Assim, primeira vez que eu aprendi, que eu vi coisa com luz negra foi trabalhando com o Yuri, né? Fazendo um espetáculo infantil maravilhoso também, né? Que a luz era do Eu Yuri era apaixonado. e eu lá sapiando, aprendendo com o Yuri lá. Né? E a Loy Fuller, assim, eu fui conhecer a Loy Fuller até há uns 2 ou 3 anos, assim, que a gente tinha uma monitora que trabalhava com a gente, que é a Ana Paula, que o TCC dela também ia falar sobre a Loy Fuller, assim, achei maravilhoso, eu conheci muita coisa sobre ela também. Ela também foi aluna aqui do Tecnologia da Cena, né? E aí, uma coisa, assim, que eu queria falar, assim, que é da importância dos laboratórios, né, universitários ou de escolas públicas, assim, que a gente vê, assim,
que às vezes algumas pessoas falam, é elite e tal, mas assim, a influência e a inserção desses laboratórios, tanto dentro do espaço dele, para com os alunos também, mas para a comunidade, né, que a gente vê que o quanto que os laboratórios contribuem também para a sociedade, para outros espaços também, né, e acredito, assim, que pelo, assim, que eu conheço dos laboratórios, né, aqui a Letícia também, que tem um trabalho maravilhoso lá. Ontem eu até falei com ela que tem uma aluna que formou, que fez aula com ela lá de iluminação, tá lá morando no Acre, no Rio Branco, está fazendo uma revolução lá. Ela é a única mulher técnica lá, no meio de mais 2 ou 3 técnicos que só tem lá na cidade. Então, assim, é isso, o laboratório também está contribuindo com isso, inserindo as pessoas do mercado, né? Acho que é isso a importância, né? Pena que, infelizmente, não tem, assim, né, a universidade pública ou a escola pública, né, não tem esse apoio também tão merecido, né? Nós estamos agora, assim, aqui no UFMG, penando para conseguir, que a gente fez um projeto de digitalização do laboratório, estamos numa pena danada para conseguir verbas, assim, para conseguir. Agora a gente a UFMG fez uma parceria com o Estado, né, de Minas Gerais, e aí a gente está na expectativa aí, fez o projeto, mandou para lá, de ser aprovado, de conseguir uma verba para poder conseguir essa digitalização dos laboratórios aqui da UFMG, que eu acho tão importante, né. Ô Lili, você falou da professora Letícia, eu ia fazer justamente um salve aí, um saúda, porque faz uma pesquisa muito interessante lá na UFOP, né, com os laboratórios, e a pesquisa da mulher na cena, na luz. E o professor Ismael também entrou, passou por aqui, e quando eu estou com a tela projetada, eu não vejo ninguém. Então, não vi quem entrou, quem comentou, quem não foi nada. Então, um salve aí. E, assim, eu queria, nesse momento, se vocês me permitem, mais 2 coisas. Eu quero dar uma projetada de novo, só porque eu quero, nesse momento... A mesa de vocês, gente, vai lá. É porque a gente ainda tem 2 minutinhos, ó. Não, mas não é rigoroso assim, não. Nós estamos batendo papo, gente, tá ótimo. E eu quero fazer um agradecimento especial a esse cara, mesmo, não é rasgação de seda. Eliezer Sampaio, para mim, dentro da Universidade Federal, fora da Universidade Federal, o que ele tem feito pela cultura, o que ele sempre faz, porque Lili puxa a nossa orelha, além de ser um exímio profissional, talentoso artista, é um cara que, assim, tem uma pegada de chamar a gente na chincha quando precisa, tal qual um pai, muito responsável, muito querido. Então, Lili, é um prazer inenarrável ter você ao lado, trabalhar com você, te ouvir, sabe? E aprender com você a cada dia. Então, só uma homenagem mesmo, assim, sou muito seu fã, cara, mesmo. Deixar público isso aqui registrado, tá? Nossa, obrigado. Acho que é isso, gente. A palavra está aberta. A Natasha também está com a gente lá no fórum técnico, né? Junto com a gente aí nessa luta pela classe técnica, né? Para que a gente possa melhorar mesmo, né? A turma, a famosa graxa, né? Isso. Deixa eu falar um pouquinho também, gente, com texto. Vocês todos sabem do apreço que eu tenho, do carinho e da importância que eu considero para os laboratórios, né? Já tive oportunidade de estar junto, de estar ajudando a criar, de estar... Né? E são os laboratórios que conseguem dar visibilidade e materialidade, às vezes, para, né, para as aspirações, para as construções, né? E dos laboratórios, né, dessa experiência de formação, saem profissionais da área, né, de cenografia, de iluminação, né? Porque o teatro é um pouco isso, né? A pessoa entra pensando que vai ser atriz, ator, e aí se encanta e descobre outros caminhos, né? E o laboratório dá essa vazão. Então, os laboratórios têm um papel pedagógico de formação também, né, que precisa ser reconhecido, que precisa ser
Então, parabenizar e falar da importância dos laboratórios dentro da estrutura de formação das universidades, né? Eu queria provocar também, porque, com exceção da Natasha, que eu conheço muito pouco, já visitou a gente virtualmente aqui, né, Natasha? Mas os outros eu conheço como artistas criadores, né? E é claro, não estou querendo dizer que a técnica não é arte, que quem faz a técnica não está criando, né? Não é isso. Mas eu queria perguntar para vocês como é que está a possibilidade de vocês criarem, enquanto artistas, aí também dentro dos laboratórios, né? Por exemplo, Ducato era um diretor fantástico, né? Que fez coisas muito bacanas. Então, como é que está essa possibilidade de se criar dentro dos laboratórios também? Pode falar, Ducato. Ismael, se quiser falar também. Isso que eu ia falar. O Mael está aqui também, acho que tem poucas pessoas na Ismael, sala, queridas, mas... eu tenho uma relação afetiva grande com o Ismael também, né, Ismael? Sim, Geraldo foi aí um dos meus primeiros... Você acabou de narrar a história da minha vida, né? Eu comecei no Valores de Minas, nesse vislumbre, né, de ser ator. E aí um coordenador meu me deu um toque e falou aqui, por que você não pesquisa isso aí, esse trem de luz? E aí eu comecei nessa pegada. O primeiro contato foi sob a tutela da Marina Artuzzi, e o segundo foi numa oficina que eu fiz lá no TU, com o Geraldo. Eu tenho muita dó, né? Ô, coitado! Vendo as fotos do Espaços lá da UFMG, né? Eu falo assim, eu já tenho orgulho de já ter dado curto naquela sala preta, na primeira disciplina optativa de iluminação que eu dei lá naquela sala, que caiu a chave de todo o prédio da UFMG. Ensinando o pessoal a fazer paralelo e série. Aí o povo fez uma emenda lá que eu não reparei. Aí Nossa! Da salinha lá. Inclusive ainda tem umas chaves lá de umas salas da UFMG que até hoje a gente não sabe onde fica, né? Aquela chave preta toda queimada que está escrito Yuri, será que é aquela? Pode ser, hein? Essa mesmo. Mas, Geraldo, lá no inicinho do curso de teatro. 99. Lá no inicinho do curso. Então, mas foi a optativa em 2004. Eu dei optativa em 2004 lá. Geraldo, respondendo essa pergunta, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, os professores que a gente está trabalhando direto, eles são muito generosos. Então, agora, por exemplo, o professor Hildebrando está fazendo a montagem, ele está responsável pela montagem do quarto período, é uma turma de bacharelado em artes cênicas, e ele é muito aberto às propostas que a gente faz, a participar junto, a transmutar conhecimento, produzir coisas. A gente, às vezes, dá uma ideia e ele vislumbra com a ideia e aí traz todo mundo para trabalhar junto. Então, criar dentro da universidade, nesse momento, apesar dos pesares, tem sido muito frutífero, tem sido vigoroso, pelo menos para mim, assim, tem sido... A gente está parado por causa da pandemia, por causa do presencial, né? A gente fez algumas atividades de criação de vídeos, de filmagem de espaços, de produção de material para as aulas que são didáticas, mas, assim, fazer cena dentro do curso de artes cênicas hoje é possível. Tem pessoas interessantes, Bia Braga está lá, o Ed está lá, os encenadores, né? O Luiz Otávio está produzindo, agora já vai aposentar, vai sair daqui a pouco, mas, assim, ainda tem sido muito gratificante. Eu acho que é isso que o Ducato falou. Já vou deixar você falar, tá, Cris? Eu acho que é isso. É maravilhoso, assim. Eu acho, não sei se a gente deu sorte, não sei. Eu acho, assim, uma coisa que a gente tem realmente é um privilégio, né? É a gente ter na escola 3 técnicos que trabalharem no laboratório, que realmente isso é um privilégio que a gente tem na universidade, né? E uma batalha, né, Lili?
Foi uma batalha. Técnicos artistas, né? Fantástico. 3 técnicos artistas também, né? E aí, uma coisa que eu acho que é um sonho, que eu acho que é um sonho, um desejo, né? E que eu acredito que as coisas estão caminhando para isso, é que a gente conseguir uma integração maior com outros laboratórios e outros espaços também de cursos técnicos, até como a tecnologia da cena também, que eu acho que é super importante para a gente conseguiu, assim, até pouco tempo, assim, que a gente conseguiu se aproximar muito mais do TU, né, porque a gente não tinha uma proximidade, eu não sei por que a escola não tinha uma proximidade com o TU, mas depois, assim, que eu cheguei, que os meninos chegaram, a gente conseguiu se aproximar do TU, então a gente tem uma troca muito grande, muito maior agora com o TU, né, e eu acho que isso tende a se expandir para outros laboratórios, para a tecnologia da cena, para o FOP, eu já falo com a Letícia toda hora, uma hora nós vamos estar conseguindo fazer essa troca, esse entrosamento, e com outras coisas aí, a Natasha está aí trazendo também essa proposta, super possível, né, Vai, Cris. Eu quero fazer luz em barco, eu quero fazer luz em barco. Não, mas com aquele pôr do sol, amigo, para mim tá para lá de já é luz, né? Já é luz demais. Eu quero olhar. Gente, mas assim, queria dizer, a gente sabe da importância dos laboratórios, né? Assim, tem noção, mas através a partir da apresentação de vocês, para mim hoje ganhou um outro dimensionamento, assim, né? E aí, que vendo os laboratórios, como né, Lili falou agora, que tem uma estrutura privilegiada e tal, mas fiquei achando fundamental no processo de formação, seja de atrizes ou de técnicas, né, assim, ter essa condição e essa estrutura, sabe assim, a estrutura que vocês promovem, ter vocês como agentes, né, assim, que vão gestando e cuidando desse laboratório com os pensamentos de vocês, sabe? Assim, estou achando, né? Eu passei pela UFMG numa época que não tinha o laboratório, pelo menos não dessa maneira, sabe? E fico pensando tanto que faria diferença para o meu trabalho ao entrar no famigerado mercado, né? Assim, ou entrar num grupo de teatro, se tivesse tido essas experiências, essas referências, né? Assim, da técnica para a cena, dessa maneira, prática, né? Então, foi bom ouvir, viu, gente? Vocês, obrigado pelo zelo, pelo cuidado na apresentação. Daniel, Lili, Natasha, fez toda a diferença, viu? Eu acho que essa importância, assim, eu acho que, assim, principalmente para as práticas laboratoriais que a gente dá lá na escola, assim, foi uma sacada, assim, muito grande da professora Rita, que ela deu essa abertura para a gente e a gente deslanchou, né? E eu acho, assim, que é por aí, né? Eu acho, assim, imagina, assim, é super importante a gente ter uma técnica igual a Natasha, assim, responsável por um teatro, um laboratório de uma universidade pública, responsável por um teatro, dando esse espaço para os alunos. Que maravilhoso que é isso, né? E como ela, assim, tem vários outros, em outros espaços também, tem vários laboratórios, assim, que também conseguem contribuir, né? Eu acho isso acho importante, Lili, falar que a gente também tem uma reverberação. Alô? Isso. Tem uma técnica em coreografia. Coreografia, Que é Carol Galberto, e agora ela chega junto com esse time para pensar mais ainda a cena e a encenação, porque antes ela estava em questões que não estavam vinculadas diretamente às atribuições dela enquanto técnica, então Carol também é uma exímia profissional, e ela é muito engrandecedora para esses processos lá, e de que a gente precisa, sim, de investimento e parar com esse negócio aí de corte, tá? Eu falei uma vez isso lá no teatro, no Seminário Internacional de Teatro e Animação, eu tive a honra de participar, e vou falar aqui de novo mesmo, tá? Uhul! Não dá.
É brincadeira, tá? Mas é sério. Não dá para ter corte e não dá para desconsiderar a técnica, a equipe, a Sim. estrutura, sabe? Não se faz sem considerar fortemente a técnica desde o começo, né? Desde a elaboração de projeto, né? Outro dia, vi um amigo nosso falar com muita propriedade, falando da importância dos artistas defenderem a técnica para o trabalho deles. Assim, muito considerável. Mas entender que os artistas, né? Olha eu ocorrendo no erro ali outra vez. Mas, além disso, entender que a técnica tem voz e que ela também se defende, né? Assim, Lili está aí como materialização dessa ideia, né? Assim, a técnica tem voz, a técnica sabe o que quer, ela sabe o que precisa, né? Assim, ela ocupa os lugares. Então, Pensar, né, Cris, dá a devida importância. Uhum. Pensar, né, Cris, que os maquinistas pararam a Broadway. Sim, verdade. Eu sempre lembro dos maquinistas, dos roteiristas, né? Assim, enquanto categoria, pararam, né? Assim, falou, a gente não faz mais, Pararam não, a beleza? Broadway. Né? Não vai ter abertura de cortina. É. Acabou. Acabou, Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês todos, da Natasha, Eliezer, Daniel, Ismael, que agora que eu fiquei sabendo que fazia parte também. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui no nosso fórum, né? E jogar para o Geraldo aí, dar a palavra final. Quem sou eu para dar a palavra final? Não sei dar a palavra nem inicial. O Cris é que sabe. Eliezer, Daniel, Ismael, assim, e Natasha, né? Que bom receber vocês aqui. Natasha, eu sempre falo Natália, aí eu tenho que dar uma paradinha e corrigir durante o que bom receber vocês aqui, né, dentro da Escola de Tecnologia da Cena, porque vocês servem de referência para os nossos alunos, para as nossas alunas, né? Natasha esteve aqui num seminário e até hoje, né, as pessoas, as alunas que assistiram, comentam, então, né, Eliezer já é ao concurso referência, o Ducato também, né? O Ismael que não abre a câmera, né, lá? Abre a câmera, menino. Então, agradecer. E você tem razão, o Lili é bonitinho demais mesmo, viu? Eliezer eu não posso falar, não, porque minha paixão pelo Eliezer já é antiga, né, Eliezer? Eu tenho uma paixão antiga. Então, obrigado demais por vocês terem vindo. Espero que a gente possa encontrar presencialmente. A gente precisa de encontrar presencialmente. E vai ser muito bom se a gente conseguir realizar coisas juntos. Isso é um pouco meu sonho, assim, né, Cris? Sabe, assim, a gente vai fazer uma montagem, vamos chamar o laboratório lá para estar aqui, vamos lá fazer junto com eles, né? E a gente conseguir estabelecer essas pontes também, né? Isso vai ser um passo bacana demais. Obrigado, gente. Eu só queria convidar todo mundo para as atividades de amanhã, né, gente? Já saiu várias pessoas da sala, porque já estourou o tempo, mas é assim mesmo. Então, convidar o pessoal para as atividades de amanhã, para a mesa redonda que vai ter, comandada pela Letícia Andrade, né? Mulheres da Tecnologia das Cenas, né? Com a Marina Artuzzi, a Nádia Moroz, né? A Black Josie, a Lua Melo Franco, né? E depois um diálogo sobre a Quadrenal de Praga, né? Mostra de estudantes, onde a Bruna Cristófaro traz o Ed Andrade, a Elo Cardoso, Marcelo Girotti e a Tereza Bruzzi. E, por fim, se todos puderem comparecer, a gente vai ficar muito feliz, eu, Geraldo e Cris, aí, para a gente debater o que aconteceu nesse fórum e o que a gente pode buscar de coisas relevantes a respeito dele. Obrigado, Yuri. A Natasha, tem uma homenagem a você que a Letícia colocou aí, muito legal. Colocou aí no texto colocou no texto para você, que os alunos dela pesquisaram você. É verdade, eu tenho falado que tem acontecido das meninas pesquisarem, né, como referência e tal, daqui do Norte, eu tenho ficado muito honrada, e o espetáculo que eu divulguei também na questão da Ideia Luz, que eu falei sobre o espetáculo lá,
estava exposto, alguns alunos encontraram comigo virtualmente, né, para falar, falaram por WhatsApp, pediram essas referências, tem a minha dissertação de mestrado, que também é relacionada a essa parte ritual, né, do iluminador enquanto criador, artista, iluminador, pesquisador, e aí a gente acaba conversando com tudo. Diálogos de luz, para mim, é toda a minha vida. Então, eu acredito assim, que é uma honra estar nessa posição, estar sendo referência de pesquisa. E para mim vai ser sempre um bom exemplo, sabe? Letícia maravilhosa, conheci pessoalmente e consegui fazer uma parceria com ela nesse sentido. Pelo menos eu acredito que em breve a gente vai estar presencialmente em alguns eventos, não? Sabe? Vai estar aí se abraçando e se colocando firme e forte nesse mundão. Com Obrigada certeza. pela oportunidade, tá, gente? Demais, é bom demais estar aqui, a correria é essa, a gente tenta garantir, dar conta de tudo. E esse aprendizado sempre, eu agradeço muito, Eliezer, por estar sempre me botando para cima, me convidando para participar dos eventos. Fiquei muito feliz pelo convite da PL, da Naná, foi maravilhoso estar ali, fazer parte, representar a minha região, o meu estado, representar mulheres. Então eu acredito que é incrível, assim, sabe, ter essas oportunidades, e eu procuro aproveitar todas elas. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a produção do evento, todo mundo que está por trás dessa parceria toda, que eu acredito que é muito trabalho, mesmo sendo virtual, cada um no seu cantinho, e tem muito trabalho aí, tem muito corre por trás, né? Quem vê close não vê corre, é um dos nossos lemas. Então é isso, vamos dando os close aí, fazendo os corre. Tá bom? Então, eu agradeço muito, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado, Natália. Eliezer, achei uma foto da Naná, depois eu vou mandar para você, que eu bati. Uma foto linda de Naná. Manda mesmo. Gente, obrigado. Vou parar a gravação. Valeu demais. Até Tchau. amanhã. Você, viu, Natália? Boa noite, gente. Obrigadíssimo, querido. Boa noite. Feliz, viu, pelo encontro, viu, gente? Falou, obrigado. Boa Até. noite. Beijo. Até Cadê amanhã. o pão de queijo?